Olá, tudo bem? Que alegria estarmos juntas novamente. Que gostoso é a gente poder conversar e aprender um pouco mais sobre esse assunto tão vasto que é a maternidade. E hoje, como vocês viram, o nosso tema é Descanse no Senhor. Que tema difícil! Como é difícil a gente descansar. E é lindo ver que quando Deus fez, né, o mundo, que ele criou o mundo, ele descansou. Ele mostrou pra gente que era necessário esse descanso, a gente realmente não sabe. Se deixar a gente fica ligado, a gente precisa dar ordem para o nosso corpo para dormir. Tem dias que não, né. Tem dias que você tá tão cansada que você chega e desmaia, mas a grande maioria das vezes você precisa fazer uma rotina, desligar, se acalmar, para você poder estar preparada para dormir. E é tão necessário descansar, e a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso hoje. Mas antes eu quero lembrar você das nossas redes sociais, o nosso Instagram, que é o maternidadinareal.ipptv, o nosso e-mail, que é o maternidadinareal@ippinheiros.org.br, e o chat que está aberto. Por favor, conversem conosco. Conta de onde você está assistindo, qual a parte do programa você gosta mais e, se quiser, também manda sugestão. Sempre tem alguém conversando com vocês no chat. E para começar falando sobre o nosso tema, eu quero chamar o depoimento da Sussu. Pode rodar o depoimento de mãe. Olá, meu nome é Suênia, sou casada há quase 16 anos com o Rafael, tenho um filhinho chamado Gustavo, de 5 anos, e a Rafaela, que vai fazer 4 anos. Tá? Vou falar um pouquinho com vocês sobre descanso em Deus na maternidade. E para começar o tema, eu vou ler Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim, todos vocês, que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso na alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Quando eu leio esse versículo, ele fala muito no meu coração, porque é um desafio para mim. Descansar em Deus, principalmente no tema da maternidade, né? Quando a gente olha a rotina de uma mãe, como que funciona o dia a dia, a correria, parece que esse versículo não cabe na minha rotina. Mesmo sabendo, conhecendo a Bíblia, como cristãos, a gente sabe onde buscar esse descanso. Mesmo assim, a maternidade é tão cansativa, é tão exaustiva e tão pesada, que às vezes a gente esquece, né, da palavra de Deus. E conversando com uma amiga, ela me mostrou um texto de uma blogueira de maternidade cristã que fala que isso está muito relacionado à forma como a mulher se enxerga nesse papel de mãe. E isso vem desde a queda do homem. O inimigo seduziu a mulher falando que se ela comesse do fruto, ela ficaria parecida com Deus. E é essa mentira que o inimigo, até hoje, quer que a gente acredite. Ele quer que a gente seja o Deus da vida dos nossos filhos. Então parece que ele tenta nos convencer que parte de nós, depende de nós, a perfeição da vida dos nossos filhos e a salvação da vida dos nossos filhos. E ficamos presos nesse controle, medindo a nossa performance, calculando a nossa performance. E isso é exaustivo, é enlouquecedor. Eu não estou querendo tirar o mérito e a importância do nosso papel como mãe. Foi o próprio Deus que nos escolheu, né, para exercer esse papel. Mas o que temos que fazer não é controlar a vida dos nossos filhos, mas entregar a vida dos nossos filhos para Deus, para que Ele faça a obra, para que Ele trabalhe na vida dos nossos filhos. A dependência de Deus é o maior ato de amor que a gente pode ter para os nossos filhos. A dependência e a obediência a Ele. E muito joelho no chão, né? É a forma como a gente pode
buscar a melhor vida que os nossos filhos poderiam ter. Ensiná-los sobre Jesus, descansar em Deus e acreditar que Deus tem um plano perfeito na vida de cada um deles. Então, isso é um desafio para mim. Eu sei que é um desafio de muitas mães, eu converso com bastante mães em relação a esse tema, mas o convite que eu tenho para vocês é meditar nessa palavra e enxergar o quanto ela pode abençoar e falar ao nosso coração e mudar a forma como a gente se relaciona com nossos filhos e com a nossa maternidade e com Deus. Então, Deus abençoe cada um de vocês e muito obrigada. Realmente, Sussu, que bênção, que gostoso ouvir você falar. E é isso. Depender de Deus é uma das maiores provas de amor que nós podemos dar aos nossos filhos. E quero falar para vocês, quem ainda não adquiriu o nosso livro, Entre Saras, Anas e Marias, está perdendo um texto lindo que é da Sussu, a nossa autora, uma das nossas autoras. E para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema, eu fui buscar uma pesquisa. Eu sempre gosto de ter pesquisa, ter alguns números, e a CNN, ela postou, né, divulgou uma pesquisa que se chama Mames e Saúde Mental. E ela mostra, em 2022, as mães estão mais sobrecarregadas e enfrentam maior insegurança profissional e têm dedicado menos tempo ao lazer e às atividades físicas. E quando elas foram questionadas em relação à sua saúde mental, 62,7% afirmaram ter uma sensação de vazio. Outras, sentimentos de sobrecarga, cansaço, continuam a ser lembrados. E pouco mais de um terço delas se sentem sozinhas de 3 a 5 vezes na semana. E 15% das entrevistadas, 6 ou mais vezes. Eu achei um número altíssimo de mães que se sentem sozinhas, pensando que a gente sempre está acompanhado do filho. Então, é assustador a gente pensar isso e ver o quanto a gente tem atropelado talvez as atividades, o quanto a gente tem colocado atividades na nossa vida, o quanto os dias estão passando mais rápidos e o que a gente tem colocado no nosso dia para dar essa sobrecarga. Por que a gente não consegue descansar? De onde será que vem essa exaustão? E para a gente conversar um pouco mais sobre isso, estamos eu, Elza e a Rafa. E eu acho que esse tema é de extrema dificuldade. Para mim, pelo menos. Eu não sei para vocês. Como é que vocês sentem em relação ao descanso? Quer começar, Rafa? Não, pode começar, mas eu concordo com a Liz que é difícil, sim. A teoria é simples, né? Mas a prática nem tanto. A gente é uma luta o descanso, né? É uma coisa que não devia ser. É interessante que para descansar é uma luta, né? Então aí você vê que tem muita coisa equivocada dentro da gente, né? Exatamente. E assim, a gente sabe que às vezes, né, Liz e Rafinha, o cansaço físico, mental é tão grande que você precisa até procurar mesmo avaliar um profissional da área, né? A gente sabe que existem cansaços e problemas que elas precisam de um olhar maior. Sim. Mas o ser humano também, ele é alma vivente, né? O ser humano não pode ser tratado de maneira facetada, só o físico. Eu estou um cansado físico, um cansaço emocional. Eu gosto muito de lembrar que lá em Gênesis, né, fala que depois que Deus fez o homem, ele soprou o fôlego de vida. E eu sou apaixonada por essa parte desse versículo, fala assim, ó, e o homem passou a ser alma vivente. Uma vez eu ouvi o pastor Jonas Madureira falando assim, existe uma diferença muito grande em você ter uma jaca e ser uma jaca, né? E aí eu falei, nossa, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Então, muitas vezes o cansaço físico, mental, ele pode estar sendo minado por essa questão da gente ser uma alma vivente, a gente ter um espírito, a gente precisar desse alimento que a palavra de Deus traz, que a presença do Senhor dá para a gente, né? E o Salmo 55, 22 fala, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Numa outra versão, está escrito assim, entrega os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará e nunca deixará
que fracasse a pessoa que lhe obedece. Então, veja bem, Deus tem promessas para a gente. Agora, o legal é que a base dessa promessa que Deus nos faz, que é a base do nosso descanso. Então, no que eu descanso? Numa promessa. E mais que isso, essa promessa, ela foi feita numa aliança. E numa aliança na cruz de Jesus, né? Então, a Bíblia fala que essa aliança que Deus nos fez conosco, que é a aliança da graça. Então, é em base ao que Cristo fez que eu posso me voltar para esse descanso. E eu achei muito interessante esse trocadilho aqui, que quanto mais a gente usa, quanto mais a gente descansa nessas promessas do Senhor, nessas alianças do Senhor com a gente, mais a gente pode continuar descansando. Então eu pensei, então é igual um cartão fidelidade. Quanto mais você usa, não é? Mais vantagens você tem. Isso. Então, você ganha acesso até à sala VIP. Isso. Vários benefícios. A sala do trono, né? Então, e mais que isso, está escrito também lá em 2 Coríntios 1, que afirma que todas as promessas de Deus têm um sim de Cristo Jesus para nós. Então, assim, só quando eu penso que Deus tem promessa para mim, eu já me acalmo. Né? Quando eu lembro lá de Mateus 11, que está escrito, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E tem dias que a gente sente isso. E aí ele fala, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E só porque ele é manso e humilde de coração, eu vou encontrar descanso para minha alma, porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. Então, isso está me dizendo que o meu jugo e o meu fardo não é. Aquela pressão que eu ponho na minha cabeça para resolver todas essas coisas me causa uma inquietude. Então, é só as promessas de Deus, quando me vem à memória, que me traz uma interrogação se realmente o meu cansaço, a minha preocupação é real para mim. Funciona assim para você também, Rafinha? Porque olhando, a gente vendo essas palavras de Jesus de deposita aqui em mim, vem a mim, que eu vou te aliviar. As nossas angústias, as nossas aflições, ansiedades, cansaço, eles acabam parecendo meio tolos, né? Meio insignificantes. Mas a realidade é que eles existem. Sim. A realidade é que eles são reais, eu ia falar. A realidade é que eles existem. Tolos ou não, no nosso dia a dia, a gente sofre com essas aflições, com esses medos, com essas angústias. E aí a gente volta naquilo que a gente sempre fala aqui. A gente sabe que Deus controla as nossas vidas, que nada foge ao controle dele, mas mesmo assim a gente tenta dar um jeito e controlar. E aí a gente fica nesse círculo, porque a gente tenta controlar, não consegue ter o controle, e aí isso nos dá medo, nos angustia, aí com medo a gente fica estressado. E é até irracional, se a gente for falar, né? Que se a gente sabe que Deus controla as nossas vidas, por que a gente está tentando controlar se a gente já sabe que não vai dar? Enfim, não fecha, né? A equação não fecha. E você falando de promessa, é uma promessa que a gente tem certeza que vai ser cumprida, né? Recentemente a gente passou por alguns episódios, né? De violência em escolas e eu, como mãe de crianças que estão na idade escolar, eu vi a angústia de outras mães com os fatos que estavam acontecendo e eu assim, pensando, meu Deus, mas por que elas estão... Óbvio, ninguém vai ignorar o fato que aconteceu, a gente se angustia, mas não a ponto daquilo tirar a minha paz. Mas é porque, como eu vou falar com elas se... O alicerce dela está numa promessa que talvez a escola faça, de que, o seu filho aqui está protegido. E a gente vê que, às vezes, não é bem por aí. A escola não conseguiu cumprir a promessa, entre aspas, de que ali está tudo bem, o filho está guardado. Mas a gente confia em alguém que fez promessas, só promessas maravilhosas, e que vão se cumprir, né? Em quem é fiel para cumprir. Mas eu acho que vale também a reflexão da gente... Como a gente faz para atenuar esses sentimentos que não têm lógica, mas eles são reais, nos afligem. O
o que está nas nossas mãos que a gente pode fazer para desfrutar desse descanso, para lembrar dessas promessas no dia a dia? Você sabe, Rafinha, você falando, e eu falei nas promessas, mas eu trouxe a questão que as promessas, elas são uma aliança que Cristo fez na cruz, da graça. Porque a gente já perdeu a perspectiva da palavra promessa. Promessa para a gente é uma coisa que pode ser cumprida ou não. Existe uma dúvida na promessa, né? Então, a promessa que a gente está falando aqui é a promessa da aliança da graça, que Deus pagou com o sangue de Cristo. Então, já está cumprida. Né, ela tem outro peso. De um Deus imutável e fiel. Só que a gente nem sabe o que é imutável. A realidade é essa. É verdade. Tudo muda, né? E a gente nem sabe o que é fiel, porque nem a gente é fiel com a gente mesmo. A gente faz promessas pra gente. Ah, não vou mais tomar refrigerante. Vai, uma coisa simples. E promessa. E acabou. No dia seguinte você fala assim, não, esquece essa promessa, eu vou tomar esse refrigerante logo. E a Rafinha falou a questão do controle, né? Quando a gente quer assumir o controle, a gente quer tomar a rédea da situação, a gente começa a querer dar ordem pra Deus. A gente mostra que a gente não confia nele, né? E é isso que traz esse fardo pesado. Que quando a gente vai entender quem Deus é, o que ele faz, como ele age, né? Aí a gente começa a entender quem nós somos. Eu tenho experimentado fazer um tipo de devocional diferente. Já há um tempo eu peguei os Salmos para fazer, mas dentro dos Salmos eu comecei a procurar as características, os atributos, qualidades de Deus naquele Salmo. Então, eu comecei eu circulo e anoto. Misericordioso, amoroso, fiel, leal, criador, cuidador. E aí, eu fui começando a entender quem era esse Deus. Porque a gente esquece quem Deus é. Essa é a realidade. A gente começa a colocar Deus no nosso patamar. Mas o patamar de Deus é muito... A gente não entende, né, o patamar. Exatamente. Sabia que eu também faço esse exercício uma vez que eu vi uma pregação do Hernandes, que em momentos de aflição, mas ele estava falando em termos de, na hora de orar, você começa a adorar Deus pelo que ele é. E aí isso vai acalmando o coração. Várias vezes eu faço isso também. Eu começo a escrever tudo os atributos de Deus. Não, e vai vendo, e você vê o tanto de coisa. Gente, esse Deus aqui que tá no controle, né? Esse cara. É como se a gente tivesse que ficar se lembrando. Porque nem a nossa fé é mérito nosso, nem isso nem isso vem da gente, é dom de Deus para que a gente não fique se achando. A gente estava conversando isso antes do programa aqui, falando exatamente isso. Quando a gente vai confortar, às vezes, uma mãe não crente, é difícil você falar, mas confia em Deus, se é Deus que coloca confiança no coração, e se Deus não colocou no coração dela, ela não entende o que significa esse confiar em Deus, em Deus, descansar em Deus. E a gente só adquire essa confiança e esse entendimento de quem Deus é quando a gente tem tempo com Ele. Quando a gente cria intimidade com Ele, quando você olha para quem Ele verdadeiramente é. Não é possível a gente descansar em algo que a gente não conhece. Como não comparando Deus com absolutamente nada, mas como trazendo para nossa vida, como você vai confiar em alguém que você não sabe quem é? Exato, exatamente. Você fica sempre com o pé atrás, né? Então, até que se prove o contrário. Essa confiança da gente, esse descansar, tem muito a ver com a confiança, né? E a confiança tem a ver com o conhecer. Com conhecer, com ter intimidade, ter experiência. Exatamente. Isso. E quanto mais a gente conhece a Deus, a gente entende o quão fraco e pequenos nós somos, né? Isso é maravilhoso. Você falou que Deus é fiel, né? Tem outra palavra que a gente não sabe o significado. Há muito tempo já foi perdido. A gente não perdido. sabe o que é ser fiel com Deus, né? O povo de Deus, ele fala infiel, a gente cai. A gente não sabe o que é um ser que não pode mentir, né? Um ser que não faz promessas vazias. E o que eu acho mais bonito na pessoa de Deus é que Ele é a própria esperança. Sim. Né? A Bíblia diz que para cada Deus tem uma promessa para cada um dos nossos problemas. Então imagine quantas promessas Ele tem, né? Quer dizer, em cada promessa de Deus, se você está com medo, se você está passando por uma dificuldade, se você está desanimado, a Bíblia tem. É como você falou, e você também disse, Rafinha, conforme você vai lendo, ali vai mostrando o que Deus é e o que Ele pode fazer por você. E eu mesmo, antes de me converter, eu vi que eu num versículo que me deram, né, que levaram até mim, eu vi a esperança que aquele versículo, que mal eu entendia, trouxe para mim.
né? Então, assim, o quanto eu pude descansar numa A situação palavra. de acidente, de morte, de desespero, é saber que existia alguém ali comigo. O Isaías 41:10, que fala assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Gente, eu lia isso, eu não sabia exatamente o contexto disso, eu não sabia nem assim, eu falava o autor. Quem é o autor disso, Isaías? Não sabia nada, mas aquilo me confortava a alma, né? Porque quando o corpo está cansado, você toma um relaxante, se está com a psique assim, você toma um outro tipo de remédio, mas os remédios que a gente toma não chegam na alma, a alma não toma remédio, mas a É. palavra de Deus trazia esperança. A sensação de você ter alguém com você e alguém que poderia te ajudar. Eh, E eu vejo que muito depois, conforme eu fui conhecendo o evangelho, antes eu ficava pensando, fazendo, como você diz, pondo no Excel o meu plano, né, ou para a criação de filho, ou para a resolução de problema e tal. Quanto esforço despendia, né, e com o tempo isso foi cansando e você vai se frustrando e você vai aprendendo a buscar a presença de Deus, o conforto dele, que evita tanto desperdício de tempo e às vezes até de dificuldade em relacionamento, Sim. né? Você descansa nele porque ele já te dá a dica de como fazer as coisas. E aí quando você confia, você crê nessa promessa que se você fizer do jeito que ele te disse, o resultado ele garante, fica mais fácil, né, gente? Com certeza. Não, e quando você falou do remédio, a alma não tem É, remédio, né? Eu gostei, porque pro descanso da alma, é, é realmente essa parte do buscar a presença, estar na presença de Deus, como buscar a isso. presença de Deus. É o tempo de descanso no Senhor, que é o próprio tema do programa. E a Bíblia traz uma passagem ali de Maria que escolheu ficar perto de Jesus Isso. verdadeiramente, fisicamente, enquanto a irmã escolheu fazer outras coisas, e Jesus diz que ela escolheu a melhor parte. E a gente sempre traz isso como um exemplo pra gente de essa é a melhor parte, né? O estar na presença, é o buscar a presença. Mas como que a gente busca a presença nessa loucura do dia a dia de se retirar e buscar a presença do Senhor? Que ele não tá fisicamente. Então, né, Uhum. isso já Maria já estava um pouco melhor que a gente nesse sentido. Não, brincadeira, ele tá aqui, né, no É, Espírito Santo. Mas como que na loucura do dia a dia eu me retiro, que a gente, principalmente assim, quem trabalha, que tem filho, dificilmente você consegue se retirar e ficar sozinha, né? Quantas vezes. E aí é o que eu acho que vem naqueles nossos momentos de reflexões e de intencionalidade para buscar a presença. O Espírito Santo tá aqui dentro? Tá, mas eu preciso prestar atenção no que ele tá me falando, eu preciso falar com Deus, eu preciso buscá-lo, ouvir. É, eu várias vezes, assim, ambiente de trabalho principalmente, quantas vezes já não orei ajoelhada na cabine do banheiro? Você uhum. vai ali, tipo, é um momento que de nada aqui vai conseguir me entender, me ouvir, me oferecer um descanso. E eu preciso me retirar, me recolher em 3 minutos. Às vezes não é nem uma oração, é só um joelho. Senhor, me ajuda. Aí você fica ali e Sim. parte para ações, né? Ou às vezes, quando eu não posso me retirar, se eu tô num momento no trabalho, principalmente, eu começo a escrever no caderninho da reunião. As pessoas estão achando que eu não tô anotando coisa da reunião, eu tô só, Senhor, me ajuda, não tô conseguindo lidar com esse momento. E começo ali a falar, porque a gente precisa desse momento do se retirar, né? Existe um momento, eu acho, da devocional, da intimidade, mas se a gente for esperar sempre este momento específico, né, daquele que precisa ter, mas a gente precisa buscar esse descanso enquanto essas aflições chegam na gente ali no meio da rotina, do dia a dia, do cansaço. Então em vários momentos, eu busco a presença, mesmo sem a gente se retirar. Tem que Sim, conseguir ou tentar. Ou você tá ali fisicamente, mas você não. Você tá falando com Deus aqui, né? sim. O se E retirar para buscar a presença. é lindo isso, né? A relação que a gente pode ter com Deus,
É simplesmente você pensar. É, Né? É assim, o mundo tá desabando. você se retira sem ninguém perceber que você se Exatamente. retirou. Você pensou, você tá em contato ali com Deus e Ele pode resolver a aflição do seu coração. Não é que Ele vai resolver aquela situação, não é que num piscar de olhos Ele fará um milagre. Ele Exato. pode. Ele pode Pode. fazer um milagre. E um milagre, qualquer coisa que você pensar, Deus pode fazer. Mas ele é capaz de te retirar daquela situação, acalmar seu coração e te trazer de volta pleno para Não. resolver O aquilo. mesmo problema. Mas é isso, demais né? isso. Você é alma vivente. Então, eu entendo, Rafa, que quando a gente faz isso assim, que você está numa situação e não pode parar, deixa eu ler minha Bíblia, qual versículo? Isso. Você só clama a Deus, é conexão espiritual. Sim, Sim. Né? E eu acho que é Sim. só isso, porque ele quer que a gente tenha dependência dele, né? é É isso. tipo assim, não estou conseguindo. Se você não fizer, Deus, eu não vou conseguir, me ajuda. Você volta, a situação até é a mesma, mas a sua alma está em outro estado, né? Foi isso que Elise falou. Eu gostei também. O problema tá ali. É. Continua o mesmo problema instaurado e você continua precisando solucioná-lo, mas você volta. É como se estivesse enxergando de outro jeito. Tipo, talvez eu voltando de possa outro fazer mundo. isso. Fui lá, ouvi a cola e voltei. É assim, é tão bom. E assim, e tem outro ponto. Às vezes você não é um problema, uma situação que você não pode falar daquilo. Mas está acontecendo, você está vivendo o problema, você pode compartilhar com as pessoas que têm a mesma fé que você, que vão orar por você, e é instantâneo a paz que Deus traz. É verdade. Hoje eu estava num dia extremamente nervosa, angustiada com uma situação que está acontecendo lá na minha casa. E eu compartilhei com 2 amigas, e 2 amigas falaram assim, eu vou orar por você. Eu sou outra pessoa, depois verdade. dessa frase. E é lindo, e é demais ter esse relacionamento, e poder também confiar isso a pessoas que têm a mesma fé que a gente. E tá uma delícia o nosso papo. Mas eu vou chamar um breve intervalo, a gente já volta. Quero convocar com muita alegria todos os membros da nossa igreja, os membros aqui da sede, das congregações e também os membros online, para a campanha de 14 dias de oração e jejum. Você vai se abster de uma das refeições diárias, vai se dedicar à oração, à meditação da palavra de Deus. Também pedimos que você se abstenha também do uso de redes sociais, plataformas, Netflix, e que você envolva a sua vida na prática da oração e da leitura bíblica. Quais são os propósitos desse jejum e oração? Primeiro, o avivamento e a reforma espiritual da igreja. Também o nosso trabalho missionário, que alcança hoje não somente aqui o Brasil, mas o mundo inteiro. Queremos orar também pela expansão aqui na sede, a campanha de levantamento de recursos para a compra do galpão. E também orar pela vida das famílias da igreja, dos ministérios da igreja. Nós iremos começar dia 5 de agosto e encerraremos dia 18, justamente o dia da vigília, que nós temos aqui todo mês. Conto com as suas participações, com o seu envolvimento e também com o envolvimento da sua família. Um grande abraço, Deus abençoe você. Toda sexta, às 8 da noite, é tempo de Bem Casados. O pastor Vinícius Lacerda e sua esposa Michele recebem casais que testemunham sobre os desafios e a bênção da união diante de Deus. Horários alternativos às segundas às 9h30 da noite e sábados às 11 da manhã. Bem Casados, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus, lições da Bíblia e aplicações práticas para a sua vida. Horários alternativos de segunda a sexta, às 6 da tarde e 11h30 da noite. E aos domingos, às 7h30 da manhã, 12h30 e 8h30 da noite.
Vida Devocional, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Todas as terças e quintas, às 7h30 da manhã, é só coisa boa com o Café, Prosa e Missões. Viaje com o Reverendo Mariano Alves Júnior pelos campos missionários da JMP. Também tem devocionais, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Horários alternativos, terças e quintas, às 5 da tarde. Café, Prosa e Missões, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Voltamos, estamos de volta e a gente está conversando um pouquinho sobre o descanso no Senhor. A gente tem falado aqui das nossas aflições diárias e, como a Elza já falou no começo, existem aflições que precisam de tratamentos diferentes e nós não estamos aqui dizendo que você não deve procurar um médico, não deve procurar um auxílio. Procure. A gente só está dando um meio que a gente sabe e tem certeza que pode trazer tranquilidade para o seu coração, acalmar seu coração e te dar sabedoria para resolver as coisas do dia a dia, as maiores dificuldades que a gente pode ter. E a Rafa falou da questão da oração, antes da gente entrar no intervalo. E eu quero falar um pouquinho da meditação, né? Porque a oração não é nada sem a meditação. Quando a gente vai lá no Salmo 1, o salmista fala aqui, né? O prazer dele está na lei do Senhor. E nessa lei ele medita dia e noite. É necessário meditar na palavra, é necessário a gente olhar, buscar e ver o que Deus deixou pra gente. Ele deixou um livro cheio de bênçãos, promessas, cheio de histórias, exemplos, vidas transformadas, milagres, mostrando quem ele era e o que ele pode fazer por nós e o que ele fez na vida daquelas pessoas que servem de exemplo para a nossa vida. Então, quando a gente medita na palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz para o nosso coração, né? E meditar, quando a gente olha lá no Velho Testamento, é ruminar. E é demais, né? Quando você olha para uma vaca ali ruminando, você fala, meu, não vai engolir? Vamos Quanto logo. tempo ela vai ficar? Vai chegando Vai e 65, 75 vezes. Né? Vai e volta, vai e volta. O ácido do estômago dela não Meu é muito Deus, bom, né? é. Ela precisa mastigar muitas vezes. E a gente precisa fazer isso com a palavra de Deus, né? Lá no Salmo 119, 18, fala assim, abro meus olhos, Senhor, para que eu possa ver as verdades da tua maravilhosa lei. Por muitas vezes a gente está cego. A Sim. gente lê e não entende nada do que está escrito ali, porque é Deus que vai dar clareza. Você precisa ler de novo, você precisa reler, você volta, você busca o contexto, você busca outra história que está relacionada com aquele tema e vai encaixando as peças e Deus vai falando no seu coração. E às E é- vezes, quando a gente tem um contato com a palavra e depois a gente fica nesse ruminar, você vai, aí aquele versículo volta na cabeça ao longo do dia, aí você lembra de mais alguma coisa, vem. E ao longo do dia, outras conexões vão sendo feitas no nosso entendimento daquilo que às vezes você leu de manhã. E esse ruminar vai ampliando, né, a visão e o entendimento daquilo que você já leu, já ouviu há 10 horas atrás. Aquilo ainda está te alimentando, né? Ainda está ampliando. E caramba, não tinha percebido que isso aqui também dizia isso se conecta com aquela outra passagem. É demais. é Para demais. você ver, né, Rafa, como é um relacionamento, né? É como a palavra de Deus é viva, né? É. Como ela não é uma frase lá de efeito, né? Aquilo faz sentido dentro de você, de uma maneira mais profunda, porque também, senão uma mãe com criança pequena ou mesmo com criança grande, ou que trabalha fora, ou na atividade da casa, é tanta coisa que ela não vai conseguir talvez ter o tempo da devocional, o tempo para meditar, porque não é só ler e sair correndo, Não, né? E aí ela também pode ficar com aquela autocomiseração, né? Eu não tenho tempo, eu não consigo, deixa para lá. E aí a angústia vai aumentando, o cansaço vai chegando. E eu gosto muito de lembrar que Jesus fala, né? Se você quiser ser meu discípulo, né? Se você quiser
a ideia é essa, é você ter um relacionamento com o Senhor de uma maneira, se tem um dia que você consegue ler, fazer um estudo, ouvir um culto, ok. Vai ter dia que você Não vai talvez dar. não consiga, mas você não perdeu o contato. Você pode ir orando enquanto está cozinhando, você pode ir orando enquanto a criança está fazendo uma birra, você não pode perder o contato ali. E eu aprendi uma coisa com a Rafinha e eu não esqueço. Gente, A questão de 2 agendas. Um dia ela estava falando comigo e eu tinha 2 agendas. Para não falar 3, 4, 5, mas eu tinha 2, a minha e a de Deus. E isso me cansava. E isso era um conflito para mim, que eu tinha as coisas que eu queria e eu tinha aquelas outras que eu sabia que Deus estava me dando oportunidade de fazer. Então eu acho que a gente como mãe sofre muito disso, sabe, Liz, de você ter a rotina das coisas, vamos supor, eu quero terminar de passar essa roupa hoje, eu quero fazer a comida da semana toda, e tem Deus falando, vai lá, a hora que a criança dormir, ou está em birra, gaste um tempo ali, traz esperança para ela, fala das promessas de Deus nessa situação, e aí fica aquela luta dentro da gente, né? Não sei, é assim para vocês também? Não, lá em casa é super tranquilo. A gente eu não não vivo tô isso. entendendo essa conversa. Não, também não. Lá em casa tá tudo certo, tudo bem regradinho. Só uma agenda. Só uma agenda, porque a ordem é bem clara. Essa não nem precisa de alguém para explicar. Buscar primeiro as coisas de Deus Isso. e todas Todas, as né? demais, né? Fazer igual o pastor quando tá dando sermão. Não são algumas, são todas as outras coisas que serão acrescentadas. E a gente falha nisso aqui, né? Porque a gente fica esperando, eu pelo menos, precisou vir uma pandemia, né? Para eu perceber que eu precisava desse reino realmente primeiro. Porque tem como a gente descansar com fome? Não tem. Fica aquele negócio assim, cara, vai resolver isso, né? Sua barriga faz barulho, você fica com dor no estômago. E se a gente não se alimentar, como que a gente vai descansar? Né? Se a gente tá sedento, se a gente tá fraco, né? E aí não vai ter um momento assim, né? Que, ainda mais hoje em dia com a rede social, gente, que vai ter o café coado, uma Bíblia linda, lápis Na de foto. cor. Na foto. Um dia tem, outro dia é um louvor que você vai ouvir no carro, num caminho. Né? Ou é uma oração que você vai fazer enquanto lava a louça. O que eu acho que não dá é pra gente ter essa piedade, eu não consigo fazer devocional porque a minha vida é muito corrida e não... Em algum momento dá, porque se a gente não buscar esse primeiro, né, a gente vai ficar sempre cansada. Eu gosto de fazer a devocional do meu momento, assim, escrevendo, lendo, eu gosto de coisa colorida, mas tem dia que não dá. Tem dia que eu só leio e não escrevo nada e vou pensando naquilo no caminho. E tem dia que não dá nem pra eu ler. Então, aquele dia não deu, não significa que acabou, né? O dia seguinte tá ali, as misericórdias renovadas, Deus está ali, Ele está com a gente ao longo de todo o dia. São essas reflexões, novamente, que eu falei no começo, que a gente tem que ir em busca desse descanso. A gente não busca nem descanso físico, né? Os momentos que a gente tem para descansar, a gente quer resolver pendência. Sim. Né? A gente quer resolver pendência sábado, a gente quer... Tem algumas para resolver, mas... E eu acho que é muita influência também do momento que a gente vive hoje, no tempo e no espaço. Que é bonito ser produtivo 100% do tempo. Sim. Só que foi como você abriu o programa. Deus criou o universo e Ele descansou. Ele instaurou o descanso, não foi a gente que inventou. Já estava definido lá que produz, descansa, volta a produzir. Exato. E a gente está vivendo num tempo e num espaço Que é lindo ser workaholic. Ninguém. É bonito você falar, não tenho tempo pra nada. É feio você falar, você pode almoçar amanhã? Posso. Nossa, tá à toa. Exatamente, eu posso almoçar amanhã, posso descansar. Então, assim, o descansar ficou ali tornou um sinônimo de pecado, né? inutilidade. Não pode. E olha, Rafa, você falando isso, eu pensei agora isso. Deus descansou não porque ele estava cansado, né? Não. Então, é assim, ele foi apreciar, ele foi ter aquele contato com tudo que ele tinha feito. Não era porque ele não podia criar mais nada, chegou no limite de criação. Não, ele instituiu mesmo. E né? outra, Um tudo que tempo ele de fazia, relacionamento com ele. ele criava e contemplava, observava aquilo e
Foi bom, É, muito bom. Era é. bom, né? Era bom, foi muito bom. A gente nem dá tempo. Você acaba uma, você já tá xingando essa aqui que você concluiu, porque já tem uma outra. Outra. E também é o físico e é o mental, né? Isso. Gente, essa noite eu acordei 4 horas da manhã com uma to-do list na minha cabeça infinita que eu não conseguia voltar. Eu falei, vou já levantar e vou começar a fazer as coisas que estão aqui na minha cabeça. já É mais que eu tô produtivo. acordado, vou resolver. Aí eu, né? beleza, peguei um livro, assim, pra tentar ir de descanso, mas é isso, fica uma carga mental que Sim. você não consegue desligar. E aí a gente tem muita distração. Até no momento que a gente está se conectando com Deus, quando você vê, você já está no aplicativo do mercado. Exato. Sendo que eu estava aqui, ó, lendo a Bíblia. É muito louco isso, porque você tá lendo a Bíblia, Aí você quer... fala assim, Deus, desculpa. Aí Exato, eu volto aqui. Senhor, me perdoa. Eu também falo, Senhor, voltei, perdão. eu Aí também. eu volto do começo, como se fosse a pessoa, desculpa, me distraí Senhor, aqui. perdão, desculpa aí o meu... Desculpa, é porque eu vi a lista, eu já estava no desviei um aplicativo do caminho. mercado. Que isso, Gente, olha, reflexão, eu já loucura. contei aqui, mas eu acho que é oportuno, uma piada, que é um homem falou pro outro assim, olha, se você orar comigo por 5 minutos, eu te dou meu cavalo. Aí tá, ajoelharam e começaram a orar, né? 3 minutos depois ele perguntou, o cavalo vem com sela? Exato. Quer dizer, no meio da oração, a cabeça Já foi. foi, né? é. Foi. Mas foi. então, você vê como a mente não está tendo descanso. Não tá, a gente é muita distração. É a minha né? agenda. É. O que eu tenho que fazer depois? Eu não consigo meditar, eu não consigo ler. Mesmo no busca, eu tô aqui buscando o primeiro lugar no rei, mas no meio dessa busca eu já Né? me dispersei e tô buscando ali o que eu achei que era já mais vou me importante. encaixar na fila de lá, É porque tipo, eu tenho Senhor, rapidinho, tem uma coisa rapidinho. aqui um pouco mais urgente, que é o e mercado. isso tudo veio, muito provavelmente, dessa instantaneidade, né? Hoje tudo é instantâneo, né? Então, assim, a rede social, a internet é uma benção, Sim. mas também trouxe um monte de coisa péssima para nossa vida. A gente não sabe esperar, Essas a distrações. gente não sabe descansar, a gente não sabe. Quero aprender sobre alguma coisa, então eu vou lá e digito para entender. Eu não perco mais meu tempo indo para uma biblioteca, Não, buscando um e livro, aí uma você vai num vídeo, né, enciclopédia. Liz? Se o vídeo tiver 5 minutos, isso aqui tá muito longo. É. Não, você põe na velocidade 2.0. É, 2.0. Você põe no 2.0 para Quem não pra perder você ver? nada. Pra né? você ver, Não. quando eu descobri, lá quando começou isso, eu falei, gente, que absurdo, essa geração jovem que adianta Foi as coisas. tudo que horror. 2.0. Tô eu aqui Tá no 2.0. jovenzinha, A tô jovenzinha moderninha. não tem 3.0, Nossa, será? que lerdeza. Gente, mas ó, a Bíblia é maravilhosa, né? Lá em Mateus 6, 5 e 6, escrita há quantos anos, né? 1000 anos atrás lá, está escrito assim, ó. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Fazer as coisas para ser visto cansa. E é isso que nós estamos fazendo, né? Agora, quando você ora em secreto, a devocional, a meditação, aí tem descanso. E quando a gente faz para os outros, a gente acaba se frustrando, né? Porque a gente não satisfaz Mas as outras pessoas. E a frustração cansa. cansa. Ela nos cansa. A gente estudou aquele capítulo lá no Desafio aos Pais, que fala dessa questão da identidade, e eu aprendi tanto que a gente foca a nossa identidade no outro, No outro, em vez de focar em Deus, Isso em quem cansa. Deus fez a gente. E aí, quando você foca no outro, quando você faz isso, eu vou fazer, porque a Elza precisa saber que eu sei escrever sobre esse tema. Ou, não, a Rafinha precisa entender que eu sei fazer tal Já me coisa. distraí já da identidade, Já saí. já foi completamente errado. E o foco do que você está fazendo também tá errado. Totalmente. E pior que isso, né, Lizzy? Dentro da gente tem uma impostora. Às vezes é só para fazer o check lá, pronto, já orei. Já sai, já esqueceu. Eu já li minha devocional, eu já li um E versículo. Deus está respondendo as orações, você nem tá... Você nem sabe o que você está pedindo. Você não está descansando, né, Rafa? É Descansando. isso que você está falando. A devocional, ela fica mais... Ok, To-do fiz, list. mas sei nem o que foi que eu li. Uma Amanhã eu lista volto na Bíblia. Qual foi mesmo que eu li ontem? Nem sabe o que leu. Sim. Não... Às vezes a gente assiste um culto e sai do culto e você fala, o que mesmo que Gente, aconteceu? Na Ai, sua que bom que isso não cabeça acontece só com... não é?
mensagem no Mas hall você ali da vê, a igreja. gente não está descansando no sentido de que você falou. A gente, quando tem fome física, nem consegue produzir. Se eu estou com fome, eu só fico pensando na comida, né? É assim. E o alimento espiritual? Quando me faz falta, eu devia só ficar pensando nele, só buscá-lo. Mas você vê a inversão, como é difícil para a gente lidar. Porque no momento da aflição é isso que a gente vai resgatar aqui, né? Daí De sim. que eu tô me abastecendo. E é isso que eu ali no momento de, enfim, da luta do dia a dia ali, é nisso que eu vou me ancorar ou buscar, ou semana passada aconteceu isso e deu tudo certo. É ali que eu vou voltar, né? É onde eu vou resgatar ali o que pode solucionar e acalmar ali um pouco a lida do dia a dia. Mas eu acho que a gente tocou um ponto importante, esse do fazer para o outro. E, novamente, a gente está num tempo e num espaço que a gente faz muito pro Muito. Eu vejo que quando eu quero fazer um detox assim, de rede social, que sou meio viciadinha aí, desconecto o Instagram, eu tiro o aplicativo, eu vejo que a minha mente, ela tá modulada para isso. Então eu sento para comer, vou tirar uma foto. Vou tirar uma foto para quê? Que eu nem tenho o aplicativo que eu desconectei. Então você vê que a nossa mente, ela já tá modulada para mostrar para os demais o que está acontecendo. É muito bom, né? A gente está aqui por causa da internet, mas isso distrai a gente da identidade, do descanso. Tem os dois lados, né? Os dois lados, o positivo e o negativo. A internet veio, é uma bênção, e a pandemia mostrou que era tão importante como foi, né? A gente pôde cultuar, a gente pôde estudar, trabalhar. Nasceu uma TV. Exatamente. Pelo advento da internet. Se não fosse, a gente estaria trabalhando por carta. Não que a gente não ia trabalhar, a gente ia resolver. Mas seria diferente a interação, a conversa. Mas também trouxe essa questão comparação. E a gente já falou bastante sobre isso. Isso cansa também, né? E uma das coisas que cansa demais é você se comparar com aquilo que Deus não fez você para ser. Deus tem um propósito para sua vida. Deus tem um propósito para a minha vida, com a minha maternidade, com a maternidade da Rafa, com a maternidade da Elza, com a sua. Você já sabe qual é o propósito que Deus tem para a sua vida com o seu maternar? Para de olhar a vida perfeita. Porque a vida perfeita só é naquela foto. Para ter tirado aquela foto, com certeza levou às vezes uns 40 minutos. Se fosse eu para tirar foto, tinha que contratar um fotógrafo, porque eu sou péssima. Então, além de tudo, ainda tem alguém contratado fazendo a foto. Então, é isso. A gente tem que entender e olhar para quem Deus espera que você seja. Não que a Rafa, que a Lise, que a Elza. Tudo isso que a gente fala aqui, a gente fala baseado na Bíblia, mas a gente também está trabalhando para viver isso. Diariamente a gente busca, né? Para tentar buscar e entender o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E aqui nessa conversa, isso está totalmente fora, né, do que a gente tinha pensado no descanso. Eu fiquei pensando muito do que a gente está falando aqui, de como a gente aprender esse descanso e viver esse descanso também ensina nossos filhos a aprenderem a descansar e entenderem que eles também podem descansar. Eu não sei você aí de casa, mas eu trabalho fora. Então, eu tenho um filho que fica na escola o dia todo. Ele tem rotina o dia inteiro. Ele tem a hora para comer, hora para brincar, hora para sair, hora para estudar, hora para dormir, hora para levantar, horário. Chega em casa, às vezes eu quero pôr horário para ele também, né? Então, tem a hora disso, hora daquilo. E eu percebo que ele tem uma resistência e eu aprendi. Talvez eu tenha que relaxar e deixar ele entender que ele pode descansar. Tem um tédio. Tem um... E eu tive que aprender isso para poder ensinar para ele isso. Né? A Elza viveu a escola, ela consegue entender um pouco melhor. Mas a gente está passando isso para as crianças mesmo, para os nossos filhos. Essa exigência da produtividade. Então, a criança fica à toa Não, você não vai fazer nada? Exato. É para isso mesmo, criança não faz nada. E você falou, né, Lise, da época de escola. Eu lembro que tinha um slogan que eu gostava muito, assim, e eu já ia de cara na reunião de pais, porque os pais queriam ver trabalho, era pré-escola, né? Trabalhos bonitos, já queriam ver as letras, e eu falava assim, brincar é nosso jeito de aprender. Né? Então, assim, é brincando, criança é brincando. Aí, como você falou, vai chegar em casa, depois tem que dar banho? Tem que dar banho. É uma regra? É necessária. A criança vai dormir, chegou, tá, mas não pode fazer isso brincando?
mas para a mãe é um cansaço, porque ela já está querendo descansar de uma outra forma. Aí a criança não tem o relaxar ali no banho, porque já tem uma rotina, você percebe? É uma roda que não para. Né? Na hora que vai comer, não pode contar história, não pode sentar junto. É o excesso, gente. Nós estamos vivendo o excesso, né? É esse o ponto. E nesse viver o excesso, a gente está vivendo a escassez daquele alimento que nutre aquilo que a gente é. Lembra? A gente não tem uma alma, a gente é uma alma. E aí os nossos filhos também. Eu acho que daí, gente, embrulha tudo num pacote só. E se perde, as coisas se perdem. Não tem aquele tempo de conversar, não tem aquele tempo de não fazer nada. Por quê? É como criança, né? Nossa vida também, mas criança. Quando eu queria observar uma criança, um aluno, era a hora que estava brincando. Não era a hora que eu estava ensinando, trazendo uma história. É a hora que ele estava brincando. Era ali que eu observava. Né? E isso vale para hoje. A hora que a criança está descansando, você pode, brincando com ele, observar coisas tão mais grandiosas do que o seu relatório, as coisas que tem para fazer, o que a criança está passando, que você precisa agir, mas é a velocidade, né, Rafa? Essas milhões de agendas que a gente faz, às vezes só para pôr lá na nossa... E eu acho que o ponto que a Lizzy trouxe também do comparar, né, que hoje ficou bem mais fácil a gente se comparar, que antes para você saber o que uma mãe fazia, você tinha que estar na casa dela. Agora você sabe que todas as mães fazem, né? O tempo inteiro, com todas as atividades das crianças. Porque se fosse para fazer todo mundo igual, as crianças também seriam iguais, né? Então, assim, a necessidade que o Rafa tem não é a mesma necessidade que o Davi tem. Ah, os dois são meninos, se tivessem a mesma idade. Se você tiver filhos gêmeos, serão necessidades distintas. Então, não tem como eu copiar o seu maternal, ele não vai funcionar. Porque, assim, o filho que Deus me deu é outro ser humano, é outra alma vivente. Eu tenho 2, então cada um é um maternal diferente. A gente fica se comparando, nós somos diferentes e os nossos filhos também são, né? Essa é a beleza de Deus, fez seres únicos e ele podia ter escolhido trocar, não, mas ele escolheu o Davi e a Fernanda para mim, escolheu o Murilo e a Rafa para a Chelsea e o Rafa para você. Então, essa busca em ser uma mãe igual a Lizzy funciona. Eu não vou conseguir ser e não vai atender as necessidades do meu filho. E outra, a busca da Lizzy que você está buscando não é a real, Exato. né? Porque a real Lizzy só Deus sabe quem é. Porque ele que lê meu pensamento, ele que lê meu coração, e ele que sabe que eu tô ali sorrindo, mas por dentro tô morrendo. Não queria estar fazendo aquilo. E isso não é bom. Ô, gente, eu tô viajando já aqui no tema do programa, porque eu lembrei outra coisa. Uma coisa antiga que a Chelsea falou pra mim, quando na salinha da maternidade ainda que o Davi era um bebê, ele já tem 10 anos hoje, que o modelo de cristão pros meus filhos, né, o modelo pros nossos filhos não ia ser eu, nem meu marido, não seriam os pais, né? E às vezes a gente quer ser esse modelo, isso também cansa, porque o modelo não somos nós. O modelo é Cristo, né? É esse modelo que a gente tem que apontar. Então aí você falou, não é a Lizzy. Não é a Lizzy e pro meu filho também não sou eu. Sim, a mamãe tá tentando ser parecida com Jesus. Super difícil. Mas assim, não olha pra mim. Olha pra ele. Isso. Porque a gente ser esse modelo cansa. A gente continua tentando ser esse modelo. Cansa porque se frustra, aí a gente faz um negócio acho que tá abafando. Dá tudo errado. Mas tudo sabe, errado. Rafa, você falou no começo que Deus criou as coisas e ele apreciava o que ele criou, né? E eu penso assim, quando a gente vê uma paisagem linda, você olha e se maravilha. Gente, que lindo, olha a cor daquele céu, olha aonde o sol tá, olha aquela árvore naquele cantinho, tá? Para a natureza, ok, mas para a minha vida, não. Aí isso devia ser assim, essa criança devia reagir de outra forma. Você vê, a gente perde não chega na natureza, beleza. Gente, acho que esse verde não ficou bom, né? A gente não tá combinando, não faz parte dessa paleta. Não faz parte dessa paleta com esse rosa aqui, ficou péssimo. Então, mas com a nossa vida com a nossa agenda, com os nossos problemas, você senta no trono e começa a deformar tudo, né? Deformar, exato. Isso. Não é? A gente deforma tudo. O negócio que tá... A coisa que Deus fez maravilhosa, a gente quer deformar, né? Até às vezes a flor do jarro, você quer tirar uma
uma pétala. Não, essa pétala tá um pouco demais, fora, tá demais. Até isso você quer. E a criança, quando chega no filho, aí fica pior, né? Exato. Ai, meu filho reage dessa forma a tal coisa. Ela vai lá, você cria técnicas para a criança não reagir daquele jeito. E às vezes está reagindo desse jeito por falta desse alimento espiritual, né? Por falta de poder meditar, de traduzir para a criança, da criança ver a mãe. Porque, Rafa, igual você falou, eu também ir orar em banheiro, para mim, é uma certeza em todas as situações. Mas eu ouço muita gente contar que quando cansa, está cansado no trabalho, vai para o banheiro para dar uma relaxada, fechar o olho. Mães fazem isso E também, a gente que é cristã vai lá para clamar, para pedir socorro, né? Mas é isso, gente, é essa coisa da gente poder descansar de quem é fiel, de quem tem uma promessa com aliança, né? Assim, marcada pelo sangue de Cristo ali. E eu acho que a gente também precisa mostrar para os nossos filhos que a gente está ali buscando um descanso. Então não precisa esperar as crianças dormirem, apagarem para você ter um momento. Não tem problema você falar, só um momentinho, filho, mamãe tá orando, ou mamãe tá acabando aqui de ler a Bíblia, ou tô fazendo a minha devocional. Às vezes os meus maiores, eles já até sabem, quando vê assim, tipo, tá devocional, mãe, tô, aí volta. Então é um momento ali, não vou ficar ali 3 horas, mas nem que sejam uns 15 minutos. Não tem problema, deu um grito e você na oração só olha que quando eu volto aqui, é a vida real. Exato. Deus já sabe. A gente acha que não pode, né? Não pode nada pode interromper, nada. A nossa cabeça interrompe o tempo inteiro a sua meditação, mas o filho não pode interromper, exatamente. Ai, não, meu filho grita, não consigo orar. Se você lembra aquela mãe, quem era aquela mãe que uma vez a gente comentou que tinha vários filhos e ela cobria a cabeça com um pano. E as crianças... eu não lembro de quem, mas as crianças não podiam chamá-la, então eles ficavam brincando ver a mãe, porque era muito filho, ela não podia sair de perto. Será que não era a mãe que tem 7 do pastor? Não, era uma mãe de alguém famoso. Não é Wesley, alguma coisa, não me lembro. Tá de algum teólogo famoso. Ah, entendi. Mas é isso, né? Quer dizer, você dá um jeito e ora. Exato, exatamente. E a gente está chegando ao fim, nosso programa está chegando ao fim, mas antes da gente ir embora, eu quero chamar o nosso quadro Aprendendo com o Pai. Pode rodar o quadro. Oi, gente, tudo bem? Eu quero te convidar hoje a ler comigo o que está escrito lá no livro de Salmos 42:11, que diz o seguinte: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Tantas vezes nas nossas vidas, em meio aos problemas que a gente tem que enfrentar, e não somente em meio aos problemas, mas a própria rotina pesada, a gente se envolve em tantos afazeres, em tantas atividades, e muitas vezes a gente fica extremamente cansadas, sobrecarregadas, exaustas, não é mesmo? Deus nos convida a descansar nele, a entregar a Ele todas essas preocupações, todo esse fardo, todo esse peso que tantas e tantas vezes tem deixado a gente tão cansadas. A gente acabou de ver o salmista questionando a si mesmo, né? Questionando a sua alma. Por que você está abatida? Por que você está perturbada aqui dentro? Espera em Deus. Ele, o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, Ele é o nosso auxílio. E é nele que a gente pode confiar em todas as circunstâncias. Que a gente possa crer nessa palavra e assim depositar nele todo esse fardo pesado, encontrando o descanso que a gente tanto quer nele, que é a fonte da paz, que é a fonte do verdadeiro descanso. Que a gente consiga hoje descansar no nosso Deus, confiados que Ele está no controle de tudo, que Ele nos ama. Só nele a gente realmente vai encontrar o verdadeiro descanso. Que Deus nos abençoe. Que bom que a gente sempre tem a palavra de Deus que é viva e eficaz. Foi tudo que a gente falou aqui no nosso programa de hoje. E para a gente ir embora, eu quero só trazer um pouco mais de esperança. Lá em Isaías 40, de 28 a 31, fala assim, que
O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, nunca fica fadigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Que promessa! A gente pode entender que quando a gente confia, a gente descansa, a gente ganha asas. Asas para sobrevoar e passar por qualquer dificuldade que está na sua casa. E é aquilo que eu falei, não é que Deus vai consertar. Talvez Ele não faça o milagre. Talvez você precise viver esse processo que você está passando. Mas Ele prometeu que Ele vai suprir todas as suas necessidades nesse caminho. E retomando um pouquinho a questão da pesquisa, quando fala dessas mães que se sentem vazias, nós que temos a Cristo, quando a gente lembra e entende e reconhece quem Ele é, a gente jamais está sozinho. A graça dele é tão boa, tão grande, que preenche todos os espaços vazios da nossa vida. E lembrem-se, há um belo lugar na graça de Deus para a maternidade. Um super beijo. Até o próximo programa. Tchau, pessoal.